Olá, gente, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, né? O nosso GE, nosso grupo de estudo do livro Conceitualização de Casos Colaborativos. Esse livro da capa roxinha aqui, livro da Cristina Padeschi e outros, tá? Um livro de 2010. Então, antes de iniciar, gente, não é um audiobook, é um estudo aqui sobre o livro. Então, a cada semana nós vamos falar um capítulo, são 9 capítulos, no total 9 encontros. Hoje nós estamos no capítulo 2, tá bom? Outro ponto, outra coisa importante aqui para eu falar. Não é aula rápida, porque nós estamos fazendo uma aula do livro. Então, eu vou tentar manter entre 40 a 50 minutos, mas é claro que pode se estender um pouquinho mais, porque nós estamos fazendo um estudo, um grupo de estudo aqui do livro, onde eu estou aprofundando os principais pontos do livro, tá bom? Então, é claro que não tem como fazer isso de maneira tão rápida, de maneira tão breve. Outro aviso, quem for pedir o certificado, né, quem for solicitar o certificado gratuito no final do livro, anote a palavra-chave que eu vou falar aqui ao longo da aula e guarda ela aí até o último capítulo, tá? Eu não repito a palavra-chave, eu falo a palavra-chave somente uma vez. Se por acaso você perdeu a palavra-chave, não adianta me mandar mensagem, tá? Tamires, você não falou a palavra. Eu falei. Ouça a aula novamente e pegue essa palavra-chave. Gente, o certificado é 100% gratuito. Pelo menos um grauzinho de dificuldade aqui eu preciso colocar, que é a palavra-chave. Então, eu vou falar em algum momento. E, gente, eu falo ela bem claramente. Então, não tem como vocês não ouvir, tá bom? O material que eu utilizo, né, esse PDF que eu apresento aqui para vocês, ele também vai ser enviado no grupo. Assim que eu termino o vídeo aqui, eu compartilho ele lá no grupo, tá bom? E o link do grupo está aqui abaixo da aula, tem tanto o link do WhatsApp quanto o link do Telegram, que aí você pode optar em qual você prefere pegar ali os avisos. E lá eu só posto o essencial, tá? Eu não fico enchendo vocês de mensagem. E agora, entrando, então, no capítulo 2, né, o caldeirão da conceitualização de caso. No encontro anterior, na semana passada, nós discutimos o primeiro capítulo, que é o dilema de Procrusto, né? Hoje nós vamos explorar este capítulo 2. Os autores aqui vão nos trazer um novo modelo de conceitualização, uma nova proposta. Lembrando, gente, que é um livro de 2010, então este novo modelo que eles apresentam aqui já é algo que nós já estamos usando de maneira mais rotineira no consultório. Eu espero que vocês já estejam usando aí no consultório de vocês, né? Claro que tem alguns autores que utilizam maneiras diferentes, mas não é uma ideia proposta nesse livro, foi proposta em 2010 o livro, mas não foi a primeira vez também que foi inserida assim. Judith Beck já tinha falado disso em seus livros anteriores, tá bom? Se você assistiu a aula anterior, você deve lembrar aí que nós falamos que a conceitualização de caso, ela é como se fosse um mapa que vai nos orientar no tratamento. Se caso você não assistiu, provavelmente o link da playlist vai estar aqui também na descrição do vídeo, então assista, tá? Mas assim, para que esse mapa, conceitualização de caso, ela seja útil, ele vai precisar ser construído de maneira conjunta com o nosso paciente. Então, o conceito central deste capítulo, do capítulo 2, é o caldeirão da conceitualização de casos. Nós falamos sobre o caldeirão, né? Introduzimos a ideia do caldeirão na aula passada também. E a ideia aqui de falar caldeirão da conceitualização é uma metáfora que os autores utilizaram para descrever o processo de desenvolvimento de um entendimento clínico robusto e colaborativo entre terapeuta, entre nós, e o nosso paciente. Então, assim, embora a maioria dos terapeutas, né, a maioria dos profissionais, a maioria dos psicólogos, até os que se dizem TCCistas, tá bom? Falam que, não, a conceitualização de caso é boa, né, tem benefício na conceitualização de caso. Gente, infelizmente, a maioria não utiliza a conceitualização de casos de maneira direita ali na prática terapêutica, tá? Alguns profissionais acham que não tem uma necessidade, né? Tipo, se existe um manual, se existe um protocolo que é baseado em evidência, para que eu vou utilizar isso aqui? Né? O diagnóstico já não é o suficiente. Meu paciente tem depressão. Então, é só aplicar o protocolo, o manual, não preciso conceitualizar. E aí, a gente vê a gente esbarra em um perigo muito grande aí
da psicologia baseada em evidência. Gente, eu trabalho com psicologia baseada em evidência, então não entrem aqui achando que eu estou criticando o trabalho da psicologia baseada em evidência, tá? Mas é um cuidado. Por quê? Ter manuais e protocolos são excelentes, tá bom? Vai nos ajudar ali. O problema é que quando nós pegamos os manuais, quando nós pegamos os protocolos, nós acabamos que, de certa forma, ignoramos a subjetividade ali dos nossos pacientes. Então, isso é um perigo muito grande, é um risco muito grande, porque a maioria dos profissionais focam ali no protocolo e esquecem de aprofundar na conceitualização. Gente, protocolo é excelente. Inclusive, eu ensino os protocolos na minha formação em TCC, né? E no capítulo 1 deste livro, os autores vão falar para a gente, vão nos trazer algumas pesquisas mostrando que o uso de protocolos traz resultados excelentes. Por isso o nome. São protocolos da terapia baseada em evidência. Então, funcionam. Mas, mesmo na aplicação do protocolo, eu preciso entender a importância da conceitualização. Então, ter um protocolo, ter um manual ali para eu aplicar ao diagnóstico do meu paciente. Meu paciente tem depressão, então é só eu aplicar. Não, eu preciso conceitualizar o caso. Porque, se fosse simples assim, eu pego o protocolo e aplico num paciente com depressão, qualquer pessoa poderia fazer, ela não precisaria ter feito faculdade de psicologia, ela não precisava ser terapeuta, qualquer pessoa, eu tenho depressão, minha mãe lê o protocolo e aplica em mim, meu marido tem depressão, eu pego o protocolo e aplico nele, seria muito simples, seria só ler o protocolo e aplicar, mas a gente precisa da conceitualização, inclusive nos protocolos, para que faça sentido, para que a gente alcance resultados positivos, tá bom? Então, os autores, eles vão descrever aqui, né, alguns erros que são comuns quando nós estamos fazendo a elaboração da conceitualização de casos aí, né, que eles perceberam, esses autores perceberam, que é muito comum ali entre os alunos e os supervisionados deles, né, ali profissionais já experientes. Então, vou falar aqui um pouquinho passar, né, com vocês um pouquinho desses erros que são comuns. A conceitualização de caso, ela é meramente uma cópia da teoria aí da TCC, com aspectos da apresentação do cliente agregados às seções do modelo da TCC. E aí os aspectos cruciais do caso são cortados, né, que é o que foi explicado lá no capítulo 1, né, do Procrusto, o que ele fazia? Ele cortava as partes do indivíduo para que coubesse na cama. Então, às vezes, essa conceitualização de caso que a gente faz, ela é muito por alto, eu quero fazer que isso caiba, esse meu paciente, ele tem que encaixar dentro do que a TCC diz, então eu corto aquilo que é importante, porque eu não preciso desse detalhe, eu preciso daquilo que encaixa nisso aqui. E aí eu ignoro todo o resto, tá? É um erro muito comum que acontece bastante. A conceitualização de caso, ela integra pouca ou nenhuma teoria da TCC. Então, ou às vezes eu coloco teoria demais, ou às vezes eu coloco teoria de menos. O terapeuta, ele produz diversas conceitualizações diferentes para cada condição comórbida. Então, meu paciente tem depressão, tem ansiedade, tem transtorno do pânico. Eu faço um monte de conceitualização e as conceitualizações não conversam entre si, elas não encaixam entre si, tá? É um erro muito comum. A conceitualização, ela é tão elaborada e complexa que se parece mais uma caixa de circuitos elétricos, tem informação demais, coisa demais, mas aquilo que é essencial é deixado de fora. O nível de conceitualização usado não está adequado para a fase da terapia. Por exemplo, né, o terapeuta desenvolve uma conceitualização muito elaborada, mas no momento antes. Então, eu preciso entender qual é o ponto da terapia que eu estou, em qual momento a terapia se encontra, tá? Outros erros comuns aqui, os terapeutas conceitualizam unilateral, então eu faço e aí eu simplesmente passo para o meu paciente, eu não peço a ajuda dele, não utilizo ele para fazer esse trabalho comigo. O conteúdo das sessões parece não ter relação, que acontece bastante, o que você coloca na conceitualização não tem nada a ver com o que você está atendendo, aí faz parte de suposições que você criou.
O terapeuta pressupõe que entende tudo, mas não faz uma pausa para verificar o seu ponto de vista e compartilhar ali pelo cliente, né? Que é, meu paciente tem depressão, então, já que ele tem depressão, baseado no paciente anterior que eu entendi, é isso, isso e isso. Esquece de fazer uma conceitualização direcionada para esse paciente em si. E o cliente, ele parece estar trabalhando a partir de uma compreensão diferente do terapeuta, porque como eu não compartilho com ele, o terapeuta está andando por um caminho e o paciente por outro. E aí o terapeuta não vai detectar isso, não vai nem perceber, mas também não vai procurar uma concordância para resolver esses impasses. Porque se eu não peço colaboração do meu paciente, eu não sei se eu vou estar realmente andando ali na mesma direção. Provavelmente cada um vai estar numa direção completamente oposta, tá? São erros comuns que acontecem aí com qualquer profissional, tá, gente? Então, não deveria acontecer, mas acontece tanto no início da formação, quanto mais para frente da formação. Então, isso é comum de acontecer. Mas, como não deveria acontecer, foi pensando justamente nisso, né, que os autores, então, propuseram ali um novo modelo que nós vamos estar estudando, então, a partir de agora. O livro todo vai trazer essa ideia, essa apresentação. Aqui nós vamos fazer uma introdução. O nosso caldeirão da conceitualização, que já foi apresentado de maneira resumida lá no capítulo 1, esse caldeirão, ele é onde a teoria, a pesquisa e as experiências do cliente são integradas para formar uma nova descrição, um novo entendimento ali. Então, eu utilizo esse caldeirão para eu misturar aquilo que eu entendo e aquilo que o meu paciente entende. Então, é um trabalho colaborativo. Eu venho com 50%, que são pesquisas, teorias, minha obrigação saber da TCC e passar isso para o meu cliente, para o meu paciente. O meu paciente vem com 50%, que é a história de vida, né, como ele funciona, todo o conhecimento dele sobre ele mesmo e compartilha isso comigo. Então, em conjunto, nós vamos criando uma nova maneira para descrever isso aqui que está acontecendo com ele, para a gente conseguir entender isso aqui melhor, tá? Então, os autores vão nos dar 3 níveis aqui, que são os níveis de conceitualização, que são essas 3 fumacinhas aqui, ó, longitudinal, transversal e descritivo. O empirismo colaborativo, que é a mão aqui, e a incorporação dos pontos fortes, que é o que vai estar aqui, de certa forma, aqui dentro, tá? Então, nós vamos falar sobre isso. Gente, esses princípios nós vamos ter nos próximos capítulos, um capítulo para discutir sobre isso aqui. Quando a gente falar dos níveis de conceitualização, os autores separaram os 3 níveis também em capítulos separados, então a gente vai conseguir entender isso aqui de maneira muito mais profunda no decorrer do nosso estudo, tá? Então, nos capítulos iniciais, nós vamos fazendo essa introdução falando sobre esses assuntos. Nos próximos capítulos, a gente vai conseguir integrar toda essa teoria para a gente conseguir entender realmente como isso vai funcionar na prática, tá? E é muito interessante, eu sempre falo isso, leiam o livro. Não se contentem apenas com isso aqui que eu venho trazendo para vocês, porque no livro vai trazer vários exemplos práticos, que se eu for colocar aqui na aula, a gente vai ficar 2 horas e talvez ainda não vai dar conta de abordar, tá? Cada capítulo. Então, aqui, como eu falei, resumo dos pontos principais. Sugiro, né, sempre aconselho que vocês leiam, que vocês se aprofundem aí no conhecimento de vocês, não se prendam somente a isso. Então, esse caldeirão da conceitualização de caso, essa imagem aqui, ela é uma abordagem dinâmica e colaborativa que facilita a criação de uma compreensão profunda e abrangente aí dos nossos pacientes. Então, os autores, eles vão sugerir que, ao invés de eu pegar uma conceitualização rígida, estática, a conceitualização de caso, ela deve ser um processo contínuo e evolutivo. Então, eu não vou fazer somente no meu primeiro encontro com o meu paciente. Eu vou elaborando essa conceitualização durante todo o processo, 5ª, 10ª, 20 sessões, sei lá quantas sessões você tiver com seus pacientes, nós vamos continuando e evoluindo na elaboração dessa conceitualização de caso.
E aí, o modelo que eles vão sugerir, né, vão dizer que, tal como o caldeirão, onde diferentes ingredientes são adicionados para criar uma mistura única, a conceitualização de caso, ela deve combinar informações de diferentes fontes, história de vida do paciente, padrões de comportamento, emoções, cognições e interações sociais. Esse modelo então, ele vai destacar a importância da flexibilidade e da adaptação do processo de conceitualização. Então, eu vou me ajustar toda a compreensão aqui à medida que o meu paciente vai trazendo novas informações. Porque, gente, a gente não vai pegar todas as informações em 1, 2, 3, 4 sessões. Ah, mas eu fiz uma avaliação de 5 sessões. Se você fizer uma avaliação de 20 sessões, ainda vai surgir novas informações. Então, nós vamos focar em várias outras coisas, né? Que nós estamos focando na conceitualização de caso, mas à medida que essas novas informações forem chegando até a gente vai ajustando essa compreensão para que faça sentido ao caso deste paciente em específico, tá? Então, a conceitualização de caso na TCC, ela vai começar pela descrição, aqui embaixo, ó, na fumacinha, né? A primeira fumacinha aqui embaixo. Ela vai começar pela descrição dessas dificuldades atuais em termos cognitivos e comportamentais. E aí, geralmente, esse nível aqui de conceitualização vai ocorrer ali nas sessões iniciais, tá? Geralmente no início da fase de avaliação. Aí, depois disso aí, o cliente, juntamente com nós começamos a explicar. Então, primeiro ele vai descrever. Depois ele vai começar, nós dois, né, a explicar essas dificuldades atuais, né, os desencadeantes, como isso tudo é mantido usando a TCC. Então, a gente começa fazendo. Aí tá aqui no segundo nível, transversal, que a gente começa a investigar, então, os fatores que estão desencadeando e dando manutenção deste problema. E aí, finalmente, a gente vai para esse terceiro nível aqui de conceitualização, né, que é a longitudinal. E aí, pode ser desenvolvido para explicar como se originou as dificuldades atual. E aí, gente, interessante a gente falar que esse terceiro nível, nem sempre a gente vai abordar ele com os pacientes, tá? Então, primeiro, sempre, os problemas apresentados. O segundo nível, os fatores desencadeantes e de manutenção. E o terceiro nível é aquilo que predispõe, né? Que são causas genéticas, biológicas, ambientais. Então, este terceiro nível aqui. Então, nem todos os casos vão exigir esse terceiro nível. Para alguns clientes, apenas esse primeiro nível aqui é essencial, tá? E para alguns clientes, principalmente os que têm dificuldades crônicas, nós vamos ter que utilizar os 3 níveis. Ah, mas Tamires, como que eu vou saber qual o nível que eu vou utilizar? Através da conceitualização de caso. Então, à medida que você vai fazendo a conceitualização de caso, você vai saber se você evolui para o próximo nível ou se o primeiro nível já é o suficiente. É exatamente isso que nós vamos aprender aqui durante o estudo de todo este livro. As mãos aqui, ó, como eu já tinha dito antes, vai representar, então, o terapeuta e o cliente trabalhando de maneira conjunta, né? Aqui é o empirismo colaborativo. Então, o cliente, ele tem que estar ali de maneira integral, né, de maneira explícita, envolvido no processo de conceitualização. Então, a gente não vai fazer nada por nós mesmos. Nós vamos perguntar aos nossos clientes, nós vamos solicitar ali a ajuda dele, tá? Em todos os passos da conceitualização. Como eu falei, gente, esses três pontos não, né? Todos esses pontos aqui, o empirismo colaborativo, os pontos fortes e esses 3 níveis aqui, nós teremos capítulos específicos para falar sobre cada um deles, tá bom? Nós, terapeutas, como eu disse antes, nós vamos entrar com a teoria, com as pesquisas relevantes aqui para descrever, explicar nessas preocupações dos clientes, e os nossos clientes vão vir aqui completando, dando, então, as observações que são essenciais e também vão nos dar o feedback. Na TCC a gente vai utilizar muito o feedback, porque se a sessão ela é para o nosso paciente, então eu preciso saber dele ali como isso está evoluindo ou não, como isso está acontecendo ou não, para que eu possa continuar, tá bom? E aí o terceiro princípio, que é a incorporação dos pontos fortes do cliente, né? A gente precisa também focar bastante aqui, ó,
tá aqui no meio, né? Experiências e pontos fortes do cliente. Por quê, né? Porque quando eu trabalho os pontos fortes, isso é muito mais motivador para o engajamento do meu cliente no processo de terapia e também vai oferecer uma vantagem de aproveitar a força aí do meu cliente nesse processo de mudança, né, para preparar ali um caminho para uma recuperação que seja duradoura. E lembrando, isso não é, essa ideia de incluir os pontos fortes na conceitualização, não é algo novo, criado neste livro e apresentado pela primeira vez. Os autores deste livro trouxeram aqui de uma maneira mais clara, talvez mais objetiva, mas a Judith Beck, ela já tinha avaliado. Hoje nós estamos na terceira edição do livro da Judith Beck e ela traz ali, inclusive, o exemplo do modelo que a própria Cristina Padeschi utiliza para os pontos fortes. Mas nas edições anteriores, a Judith Beck já tinha também feito uma introdução falando sobre os pontos fortes, tá? Então, feito aqui uma introdução desses princípios, os autores vêm nos trazer o porquê de usar uma abordagem aí da conceitualização de caso orientada por esses princípios. Então, por que fazer isso? Por que empirismo colaborativo? Por que pontos fortes? Por que esses níveis descritivos aqui? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o porquê que os autores apresentam, tá? Então, como eu falei na aula passada, a conceitualização ela é como se fosse um mapa que vai me orientar qual caminho seguir. Todo mundo entende o conceito de mapa, ou todo mundo entende o conceito de GPS. Né? Quando eu estou dirigindo, o GPS vai me avisar ali, me orientar em qual caminho que eu posso seguir, tá? Então, em cada ponto aqui da escolha, durante essa conceitualização de caso, nós, terapeutas, nós precisamos incorporar ali diferentes tipos de informações, tanto do cliente quanto da teoria, da pesquisa, que vão ser sobrepostas e complexas. Aí, gente, a gente vai entender também mais à frente que, do mesmo modo de um mapa, do mesmo modo de um GPS, isso não é rígido. Por exemplo, o meu GPS está aqui, está me orientando o caminho que eu preciso seguir. Em algum momento ele fale, vire à direita. Mas eu já sei que se eu não virar nessa rua aqui, mas se eu pegar na outra rua, eu pego um atalho que pode me levar mais rápido para chegar em tal caminho mais fácil. Eu tenho ali o direito, porque o meu objetivo é chegar lá, o meu objetivo é o caminho final, né? A conquista ali, o resultado de estar seguindo por este caminho. Do mesmo modo, a gente vai entender aqui que nós podemos fazer isso e os autores nos trazem isso, tá, gente? Não sou eu que estou inventando que eu posso pegar atalho, não. Posso pegar alguns atalhos, desde que eu não ignore aquilo que é importante, aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial para o meu cliente e também que eu foque no resultado final, tá bom? As informações, então, como eu falei, podem ser descritivas, que é o relato ali do cliente sobre o seu medo, quando ele descreve, né, a situação. Pode incorporar detalhes sobre como as dificuldades atuais variam nas diferentes situações, né? O meu medo é maior nesse contexto do que naquele. E podem incluir também uma perspectiva histórica de quando surgiu, como surgiu, o que aconteceu. Então, sendo assim, provavelmente nós seremos ajudados ali, guiados pelo caminho, se a gente seguir esses princípios-chave que nós estamos utilizando, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho do porquê utilizar esses conceitos, esses 3 princípios. Princípio, nível de desenvolvimento, pontos fortes e empirismo colaborativo, tá? Lembrando, aqui é uma explicação do porquê utilizar, mas os autores aqui vão nos trazer um capítulo para cada situação dessa, sendo que, quando a gente começar a falar dos níveis de desenvolvimento, vão se dividir em 3, para falar do descritivo, do transversal e do longitudinal. Perdão, travou língua, né? Então, vamos começar. Por que encarar, então, conceitualização de caso a nível de desenvolvimento? Por quê? Tá? A conceitualização do caso, ela vai evoluindo ao longo da terapia. Como eu falei, não importa se você está na primeira, na segunda, na 10ª, na 20ª sessão, você vai estar trabalhando a conceitualização de caso e ela vai estar evoluindo ao longo do processo. Então, a qualidade
da conceitualização de caso, ela vai depender das informações mais recentes que o seu cliente trouxe para a terapia. Então, à medida que essas informações vão sendo obtidas por meio ali da observação, das entrevistas, dos experimentos, né, das técnicas que você está aplicando com o seu paciente, essa conceitualização de caso, ela vai sendo aprimorada, refletindo, então, a melhor versão aqui possível no momento. Porque hoje o meu paciente chegou com tal fobia, mas nós fizemos ali várias técnicas e essa fobia já diminuiu. Então, eu preciso conceitualizar para ver como isso está agora, né? O que foi modificado. Se eu pegar um mapa da minha cidade há 20 anos atrás, ela vai refletir exatamente a minha cidade hoje? Eu não preciso nem de tão longe há 20 anos atrás. Será que se eu pegar o mapa da minha cidade há 5 anos atrás, vai ser exatamente igual hoje? Será que o trânsito flui no mesmo sentido? As casas hoje são exatamente iguais, né, há 5 anos atrás? Será que não houve nenhuma alteração se eu olhar um mapa da minha cidade atual com a minha cidade há 5 anos atrás? Do mesmo modo, o nosso paciente ele vai evoluindo, tá? Então, os autores aqui vão nos trazer que um cliente deles expressou assim: olha, sinto que nunca terei uma compreensão completa. Estou sempre encontrando novas coisas que se conectam com o que eu estou sentindo agora. Então, está sempre evoluindo. E aí, de acordo com o terapeuta, ele disse: olha, o objetivo é ajustar a conceitualização para se alinhar com essas informações fornecidas pelo cliente, em vez de tentar forçar as informações a se encaixarem na conceitualização existente. A vida do cliente vai confirmar ou vai invalidar a conceitualização. Se for invalidada, isso indica que a conceitualização está correta. Então, a vida do cliente vai mostrar a conceitualização. O que a conceitualização diz? A conceitualização diz que o meu cliente tem fobia. Mas eu já atendi o meu paciente há 10 sessões, ele continua com fobia? Não, então essa conceitualização ela já não se encaixa mais ao meu paciente agora, ela se encaixa ao meu paciente há 10 sessões passadas, tá? Então, normalmente, à medida que nós vamos avançando na terapia, nós precisamos fazer essas revisões na conceitualização. Então, a gente vai passando de uma descrição inicial para uma explicação mais detalhada. Então, adicionando aí observações, ajustando a ênfase em certos fatores, né, descobrindo novas conexões ali entre diferentes aspectos da experiência do meu cliente. E eu vou lembrar, né, o meu paciente ele está em constante mudança, ele está sempre evoluindo. Então, a gente precisa se atentar a essa questão, a essa evolução, a essas mudanças que o nosso cliente vai apresentando ao longo do processo da terapia. Porque à medida que a terapia ela vai evoluindo, né, à medida que a terapia vai progredindo, eu preciso estar fazendo uma avaliação contínua se essa teoria da TCC ainda se encaixa nesse paciente, se eu preciso modificar alguma coisa, se tá desse jeito ou não, tá? Porque, inicialmente, um modelo simples ali para aquele transtorno pode se encaixar, pode se adequar, pode fazer sentido. Mas, à medida que eu vou trabalhando com o meu paciente, pode surgir ali uma necessidade de um modelo diferente, de um modelo mais específico para o transtorno, tá? Ou ao contrário. Então, às vezes, eu avalio o meu paciente com ansiedade. Mas, à medida que for progredindo, eu percebo que não é somente ansiedade. Ele tem um transtorno de ansiedade generalizada, ele tem um transtorno depressivo, ele tem ali um transtorno do pânico, ele tem outros transtornos. E aí eu preciso organizar através da conceitualização se eu continuo com aquela terapia que eu estava fazendo ou se eu modifico completamente o padrão, o processo aqui. Porque neste ponto nós estamos trabalhando outras questões, né? Porque de repente eu começo com um protocolo para depressão, mas o meu paciente até aquele momento não tinha apresentado nenhum sintoma, de repente é inserido um episódio de mania. Então, até o momento, meu paciente não tinha relatado nenhum episódio de mania e eu estava trabalhando depressão. A conceitualização vai me mostrar, opa, houve um episódio de mania. Então, meu paciente não tem depressão unipolar, o meu paciente tem um transtorno bipolar. E aí eu preciso alterar, eu preciso reajustar. Mas eu só vou perceber isso através da conceitualização, à medida que eu vou alterando, à medida que eu vou adaptando essa conceitualização de caso, tá?
Nos capítulos seguintes, então, do livro, os autores vão estar explicando isso aqui de maneira, explicando com mais detalhes, tá? Como que eu, terapeuta, como que eu, Tamires, psicóloga, eu posso elaborar, então, tanto os relatos descritivos quanto os explanatórios sobre os problemas que os meus pacientes vão apresentar na fase inicial, na fase intermediária e na fase final da terapia, tá? Mas, então, por enquanto, eu vou passar, fazer uma breve introdução aqui sobre os 3 níveis. O nível aqui dos descritivo, transversal e o longitudinal. Mas, como eu falei, os autores vão estar passando isso aí mais à frente. Gente, se não fizer sentido para vocês, deixa no comentário que eu vou respondendo no próprio comentário, tá? Eu não paro a aula, mas eu vou estar respondendo aí, tá bom? Então, o nível 1 são as conceitualizações descritivas, né? E aí, durante as sessões iniciais, os meus pacientes, eles começam a descrever em termos cognitivos e comportamentais. E aí, a gente começa a fazer o uso da teoria e da pesquisa que são pertinentes à TCC, tá? Então, a tarefa aqui vai ser unir a teoria, unir as pesquisas com a experiência do nosso cliente para que isso faça sentido. No livro, gente, os autores vão nos trazer um estudo de caso, um exemplo, nos ensinando como fazer essa parte, tá? Então, eu não vou passar aqui, porque, como eu disse, se eu for estudar, passar os estudos de caso, nós vamos demorar mais de 2 horas para fazer isso. Então, eu sugiro que vocês leiam, porque ele vai ali nos ensinar de uma maneira muito interessante de como fazer isso. O nível 2, conceitualização transversal, que é entendendo, então, os desencadeadores ali, né, e os fatores de manutenção. Então, à medida que nós vamos fazendo conceitualização explanatórias transversal e vinculando com a teoria da terapia cognitivo-comportamental, né, a essa experiência clínica que nós temos, em um nível mais elevado, a gente consegue ajudar, isso vai nos ajudar a identificar os mecanismos chaves cognitivos e comportamentais que vão sustentar as dificuldades apresentadas pelos nossos clientes, tá? A Judith Beck, no livro dela, aqui lembrando, nós estamos no livro de 2010, então a citação da Judith Beck aqui não é do livro da 3ª edição, são livros anteriores. Não sei se em 2010 a gente estava na 1ª edição ou no 2º, eu acredito que já estava na 2ª edição, tá? Mas os autores vêm trazendo essa citação da Judith Beck, que diz assim: a TCC é orientada para o objetivo e inicialmente enfatiza o presente. A gente sabe que na 3ª edição também ela vai enfatizar isso, tá? Mas só fiz essa pontuação porque este livro é feito com base em edições anteriores, tá bom? Então, nesse nível de conceitualização, o nosso foco está no corte transversal da vida do nosso paciente, como se a gente pegasse uma parte do aqui e agora do meu paciente. Então, eu estou focando aqui. Qual é o objetivo dele? O objetivo dele é esse. Então, o que está acontecendo agora? Como ele está vivenciando este problema? Ah, mas a minha depressão começou lá na época do meu casamento. Ok. Ah, a minha depressão aconteceu há 10 anos atrás. Ok, mas como ela está influenciando a sua vida agora, tá? Então, nessa parte, a gente está estudando o agora. Na longitudinal, que a gente vai saber quando isso aconteceu lá atrás, tá? Então, nesse nível, o meu foco é nesse corte transversal da vida do cliente. Então, a tarefa aqui, né, é usar os modelos da TCC para explicar o que está desencadeando e o que está mantendo essas dificuldades apresentadas do meu cliente hoje, agora, tá? E aí, nessa parte, eles vão apresentar, os autores vão apresentar no livro um estudo de caso e vão utilizar o RPD, tá? O que é o RPD, gente? Registro de pensamentos disfuncionais. No nível 3, agora chegando nesse nível 3, que a gente vai entender, aí já não é um recorte mais, por isso é longitudinal. Gente, longitudinal, gente, é longe. Vou pegar lá atrás, eu vou entender os fatores que predispõem e os fatores que protegem isso aqui que está acontecendo, tá? Então, agora eu vou fazer uso da história desenvolvimental do meu cliente, porque aí eu vou entender as dificuldades de hoje, quando elas começaram, entender mais ou menos o porquê, o que desencadeou isso lá atrás, se ele tem algum fator genético, se tem algum fator ambiental, o que aconteceu lá atrás. Então, esses fatores predisponentes
vão descrever um elemento que faz com que uma pessoa ela tenha maior probabilidade de responder de uma forma particular a uma circunstância da vida. Gente, não é o que aconteceu lá atrás e eu vou focar lá atrás. Eu preciso buscar lá atrás, mas eu preciso estudar o que aconteceu lá atrás que está influenciando hoje. Porque é hoje que esse indivíduo está vivenciando, tá? Eu preciso entender por que eu chorei ontem. Ontem já passou, a gente não precisa entender o porquê que você chorou hoje. Eu quero saber por que você está chorando agora. Então, seria mais ou menos isso aqui, tá? Então, as pesquisas elas vão mostrar que tem uma gama de fatores ali, como temperamento, experiências significativas, né? Tudo isso pode predispor as pessoas a terem problemas de saúde mental. Então, a gente sabe que as causas aqui são multifatoriais, tá? E aí, por outro lado, a gente sabe que os pontos fortes dos nossos clientes, experiências positivas, né? Isso tudo aqui são fatores de proteção, tá? Então, fatores de proteção, os fatores protetores, vão interagir com os fatores predisponentes, de alguma forma, aí, de uma maneira bem complexa, e vão afetar tanto a vulnerabilidade como a resiliência do nosso paciente, tá? Então, é importante que vocês entendam aqui que, assim como o mapa, ele vai me mostrar o destino que eu quero chegar em alguma situação, como eu falei lá no início, eu posso mudar o caminho, né? A depender das condições do lugar. Então, eu posso chegar em algum caso e eu ver, esse caminho aqui não tá legal, tá muito esburacado, eu não vou passar por ele. Então, eu posso pegar um atalho, ou eu posso pegar até um caminho um pouco mais longe, que vai ser mais eficiente. Por exemplo, se eu estou dirigindo com meu carro e o mapa me mostra que eu tenho que seguir neste caminho, mas eu olho para esse caminho, é um caminho mais rápido, mas o caminho está todo esburacado, o caminho está todo problemático. Eu vou passar com o meu carro ali? Não. Às vezes eu vou preferir um caminho um pouco mais longe do que correr o risco de que esse caminho que é mais rápido estrague o meu carro. Do mesmo modo, pode ser que aconteça ao contrário. Este caminho está bom, ele é mais rápido e eu posso pegar. Então, a gente vai analisar ali na situação qual que é o melhor caminho para eu fazer com o meu paciente. Então, ali na terapia, eu preciso estar atento a essa conceitualização para modificar o que for necessário, tá? Então, como eu falei, é uma ordem aqui, mas eu posso modificar a ordem desses 3 níveis para aliviar o sofrimento. O destino aqui é o mesmo, né? Aliviar o sofrimento do nosso paciente e desenvolver resiliência. Falando em resiliência, gente, anotem a palavra-chave dessa aula, tá? Capítulo 2, a palavra é resiliência. Essa é a palavra-chave da nossa aula, tá? Então, continuando, por que empirismo colaborativo? Então, assim, esse segundo princípio do empirismo colaborativo vai recomendar, então, que nós abordemos a conceitualização de caso em conjunto com o meu paciente. No início aqui da aula, eu falei aqui nesses 2 primeiros slides sobre os erros comuns. E a maioria desses erros comuns que a gente faz aqui na conceitualização é justamente fazer a conceitualização de maneira unilateral. Eu faço sozinho e não colaboro com o meu cliente. Então, isso vai refletir. E desde a criação, gente, lá em 1979, um pouquinho antes, né, quando o Aaron Beck ele criou a terapia cognitiva, ele criou aqui, ele vai defendendo, desde lá no início, ele defende um processo colaborativo. E isso foi se comprovando, né, a necessidade dessa colaboração entre terapeuta e paciente foram sendo comprovadas, baseando aí em várias pesquisas que comprovam a evidência disso aqui, tá? Então, os terapeutas, nós aí que adotamos essa abordagem colaborativa, né, nós incentivamos, então, a participação ativa dos nossos clientes dentro do processo de terapia. Então, a gente observa, a gente valoriza, né, essa observação direta, essa coleta de dados para avaliar as crenças, o comportamento, as respostas emocionais. Então, durante as sessões, eu preciso encorajar o meu cliente a aplicar essas práticas não só dentro da sessão, mas fora da sessão. E aí eu vou passando para ele exercício de observação, né, escrita, o plano de ação. Então a gente vai incorporando tudo isso aqui nessa colaboração e esse empirismo na conceitualização de caso, porque isso é uma extensão natural dos princípios básicos, né, das premissas básicas da TCC. Então, gente,
é importante que, se a terapia ela é para o meu cliente, ela precisa ser construída com o meu cliente, enfatizando que ele se engaje ainda mais no processo. E esse empirismo colaborativo, ele vai fazer isso, né? Ele vai engajar muito mais o nosso paciente dentro do processo terapêutico, tá? A maioria das pesquisas que os autores, tá? Aqui falando das pesquisas que os autores revisaram, vão pressupor que conceitualização de caso são construídas principalmente pelo terapeuta. Isso na prática, tá? A maioria dos profissionais constrói conceitualização de maneira sozinha. E aí, os estudos vêm mostrando pra gente que quando eu coloco isso para o meu cliente, quando eu deixo o meu cliente participar, isso vem trazendo muito mais resultados. Então, o modelo de conceitualização que este livro propõe, ele vai advogar que o terapeuta e o cliente desenvolvam aqui de maneira colaborativa cada nível, tá? Então, constrói junto tudo. Eu e o meu paciente, eu não faço nada sozinha. E aqui, gente, já finalizando, né? Por que incorporar, então, os pontos fortes do meu cliente no processo de terapia? Então, quando nós identificamos os pontos fortes, os nossos clientes eles são capazes, então, de transferir as habilidades das áreas fortes para ajudar aí a manejar as áreas de dificuldades com uma maior facilidade. Então, um propósito, só colocar aqui para a gente de novo, né? O caldeirão aqui. Então, um propósito primário aqui, né? Por que a gente faz essa conceitualização de caso é justamente desenvolver a resiliência. Esse é um dos nossos objetivos bases na terapia, tá? Então, quando nós incorporamos os pontos fortes na conceitualização de caso, isso vai revelar áreas que são mais abrangentes para uma intervenção que eu consigo fazer, né, ajudar ali o meu paciente a desenvolver uma resiliência muito maior. A gente tem a tendência a focar sempre no negativo. Então, não é ignorar o negativo e enfatizar somente o positivo, mas realçar aquilo que já existe dentro do nosso paciente, para a gente conseguir direcionar no caminho de uma maneira muito mais eficiente, tá? A resiliência, ela é um conceito amplo, né, que diz respeito à forma de como as pessoas lidam com adversidades, envolve processos de adaptação psicológica pelos quais utilizam habilidades para enfrentar desafios, visando aí preservar o bem-estar. Então, a ênfase no desenvolvimento da resiliência como objetivo da terapia não é algo novo, né? Lá no Aaron Beck, ele já falou sobre o desenvolvimento da resiliência, da importância da resiliência nos nossos pacientes, de como desenvolver isso muito maior. Então, não é algo que a Cristina Padeschi está trazendo, desde lá do Aaron Beck já falava sobre isso. Então, a literatura hoje, ela incluiu já essa ideia de pontos fortes, mas fala de uma maneira mais esparsa, né? Não enfatizam tanto essa importância. Agora, os livros mais inovadores, né, os livros aí da terceira onda, eles começaram a desenvolver isso muito mais, a falar muito melhor sobre os pontos fortes, sobre como trazer isso para o processo de terapia. No capítulo 4, os autores vão aprofundar isso de maneira muito melhor, tá? Então, para que a conceitualização de caso ela cumpra a sua promessa, os autores desse livro, eles acreditam que ela deve ser praticada e pesquisada no contexto de colaboração ativa entre terapeuta e cliente, utilizando métodos empíricos. Então, para a gente concluir aqui, né, tudo isso que foi falado nessa aula, no capítulo 2, então, o caldeirão da conceitualização de caso, e o Cullen, Padeschi, o Dandley fala aqui, é um modelo inovador, né, enfatiza colaboração, flexibilidade e adaptabilidade na TCC, tá? É um modelo que vai nos lembrar, então, da importância de considerar o paciente como um participante ativo no processo, né? Adaptar a abordagem, adaptar a terapia para o nosso paciente de acordo com as necessidades únicas de cada indivíduo. Bom, então, esse é o ponto central aqui do caldeirão da conceitualização de casos aqui, tá? Que é esse desenho aqui pra gente. Esse desenho aqui, né? Que mostra pra gente o empirismo colaborativo, que são as mãozinhas trabalhando junto, né? Aqui a implementação dos pontos fortes do nosso paciente e a descrição dos problemas apresentados,
Aqui, transversal, os fatores desencadeadores de manutenção e longitudinal, os fatores predisponentes e protetores. Então, isso aqui é a base de todo o estudo que nós vamos fazer ao longo aqui dos estudos dos próximos capítulos, tá? Então, a gente finaliza aqui o capítulo 2. Como eu falei, gente, eu estou tentando resumir, é muita informação mesmo. Eu estou tentando resumir aqui, citando os pontos principais que os autores vão nos apresentar. Eu espero que isso faça sentido para vocês, né? Eu peço que, se vocês gostarem, se fizer sentido, dá um joinha. Se vocês não gostaram, gente, me fala aí se eu tô falando rápido demais, às vezes eu falo muito rápido, às vezes eu poderia abordar algum outro tema, então eu deixo aqui esse espaço aberto para que vocês possam participar, tá? Lembrando, tem aqui o grupo nosso link do grupo. Lá no grupo eu posto somente o essencial. Na semana que vem, gente, eu vou estar disponibilizando uma série, né? Nós chegamos em setembro, campanha de Setembro Amarelo, prevenção do suicídio. Então, semana que vem eu vou estar fazendo, não vai atrapalhar, tá? Na semana que vem nós vamos falar do capítulo 3, nós vamos aprofundar aqui mais aquilo que os autores vêm nos trazendo neste livro, mas semana que vem eu vou fazer uma série também, disponibilizar aqui de maneira gratuita no YouTube, uma série falando sobre o manejo ao suicídio, né? Como que nós profissionais da psicologia, nós terapeutas, podemos abordar ali o manejo do suicídio, que é um tema tão delicado com os nossos clientes, tá bom? Então, segunda-feira tem aí o primeiro vídeo da série, eu espero vocês comigo. Gente, se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho aí, dá um joinha, comenta, e eu espero vocês até semana que vem. Aí, na quinta-feira, às 19 horas, vou postar o nosso capítulo 3. Aguardo vocês.